Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o nosso 20º episódio. Que alegria ter você aqui. Já chegamos até aqui tão longe, né? Mas hoje eu tenho um comunicado para fazer para vocês. A partir de hoje, o Adelino Silveira ele não faz mais parte do podcast, tá? Infelizmente, por problemas pessoais dele. Eu vou dar continuidade no podcast. Eu estarei aqui sempre trazendo informações para vocês, porque essas informações não podem parar, não podem acabar, tá? E você aí que é empresário ou pessoa física que gostaria de ajudar o podcast, que gostaria de ter o seu nome aqui com a gente, né, nessa tela, que gostaria de ter mais visibilidade, nos procure. Chame a gente lá no Instagram do podcast, vai ser um prazer conversar com vocês e passar, né, as nossas cotas que nós temos, tá? E hoje eu trouxe, com o mês de conscientização do autismo, né? Eu não poderia trazer outras pessoas, a não ser as famílias atípicas, né? Eu fiquei um pouco triste que só veio ele, mas tudo bem. Não, né? Não desmerecendo, porque ele é perfeito. Gente, eu estou aqui com o Zig do Diarinho Blumenau. Tamo aí, tudo bem? Eu tô muito feliz que prazer ele tá ao vivo e a cores. Meu Zig, obrigado por tu ter aceitado. Tu sabe que eu tava te enchendo o saco por tu vir. E eu pelos cantos, né? Só se escondendo ali. Não, essa semana não dá, semana que vem, na outra. Mas eu falei, não, quando der eu vou. Meu, aí ajustamos os horários, deu certo. Estamos gravando agora 2h30 da manhã, né? Tô brincando. Gente, ele só tava me enrolando, tá? Eu dizia, Zig, vamos. É bom que eu tenho filhos, né? Eu posso dar desculpa, né? O meu filho tá doente, a minha filha tá doente. Gente, ele é o pai de 2 crianças atípicas, como todo mundo já conhece ele aqui em Blumenau, né? É a A Maria Clara a e o Maria Valentim. Clara O vulgo Tintim. O Tintim. Eu conheci eles ontem, que eu não conhecia. Quero mandar um beijo pra eles e pra Carol. Carol, tu tá me devendo? Carol tem dessas. Tu tá me devendo? Logo ela vem aí. Ela tá me devendo. Vamos dar uma pressão e falar, pô, Carol, vem aí, né? Tá se embaçando aí. Pô. Quem sabe agora com a pressão, fala pro pessoal marcar ela lá no @CarolineDix-Reinert. Ah, isso fala, aí, vai ó. lá e fala, e aí, pro Fujona, por que tá fugindo? O Zig disse, eu tô chegando. Eu disse, Carol, vem também, né? Tô empolgada com a Carol. Não, ela não veio. Mas, enfim. Tem uns contratempos, mas a gente entende, mas a gente quer ela aqui, né? Zig, Vamos lá. Eu tô um pouco nervosa, porque eu tô, né? Nervosa por quê? Eu tô nervosa, sempre fico nervosa, é normal. Ansiedade, é normal. É normal. Eu tô bem feliz que tu estás aqui, porque tu tá junto com a gente nessa causa, né? Que, pelo fato das crianças, eu queria saber um pouco. Como que tu descobriu o autismo nas crianças? Como isso tudo começou? Como o Diarinho começou também? Eu queria saber um pouco. A gente vai falar aqui de tudo, tá? Que eu quero saber. São histórias que vai alguns programas aí. A gente pode fazer várias etapas. Vamos. Eu vou por partes. Diarinho de Blumenau, né? Minha página, que é o @Diarinho de Blumenau. Eu trabalhava com carros antigos, com restauração de carros antigos, e sempre fui muito da zoeira. A gente cresceu assistindo Pânico, assim, do Jackass, não dava de ser diferente, né? E eu sempre tava fazendo uns áudios, umas brincadeiras com os amigos. E aí eu tinha minha oficina em Gaspar, ali no Belchor. E um amigo meu mandou uma mensagem pra mim e falou... Eu sou o Jason, né? Não era o Zig, eu era o Jason, só o codinome de verdade. Aí o cara mandou uma mensagem pra mim. Ô, Jason, pô, tem uma rua aqui perto de casa que tem um poste no meio da rua que os caras fizeram a reurbanização da rua depois que o pessoal mais velho faleceu, os filhos venderam as terras e aí começa a fazer loteamento, né? E aí o pessoal vendeu essas terras, fizeram a terraplanagem e um poste ficou no meio da rua. Aí ele mandou uma mensagem para mim e falou, faz um áudiozinho ali de besteira, qualquer besteira. Aí eu fui lá ver, eu falei, vou dar uma olhada, né? Aí quando eu vi, nunca mexi com tipo assim de ficar fazendo videozinho de internet, nada. Minha ideia era pra zoar com ele, né? Aí eu vi aquele poste na rua e pensei, vou fazer tipo alemão, já que é no Belchor, né? E como naquela semana tinha dado uma sequência de acidente em Blumenau e Gaspar de motorista alcoolizado derrubando poste, eu falei, vou pegar o gancho, vou falar que é alguma coisa relacionada. Aí eu fiz uma voz meio de alemão, eu falei, ô Scheidline, tudo bem? Tamo aqui, ó, Belchor, projeto 2050, vamos deixar o poste no meio da rua, porque aí os bêbados não derrubam mais. Meu Deus. 15 segundos de vídeo, um vídeo sem pretensão e bem bobo. Aí mandei pra ele, ele mandou pra frente esse vídeo, depois que eu fiquei sabendo. E ele falou, não, só vou mandar pro meu irmão. Só que aí o irmão dele mandou pra frente, aí foi pra um grupo, foi pro outro. E viralizou a nível Blumenau Gaspar, assim. Todo mundo nos grupos falando desse vídeo.
E aí o Alexandre José, da rádio, televisão, conseguiu meu telefone, até hoje a gente não sabe como, ele ligou para mim. Ele falou, quem tá falando? Eu falei, o Jason. O Jason, eu queria falar contigo. Eu falei, o que tu quer? Quer rebaixar um Fusca? Quer reformar? O que tu quer? Porque eu não sabia o que era. Não, porque daquele de vídeo lá que tu postou, aquele vídeo que tu fez. Aí eu, cara, qual vídeo? Porque eu fazia vídeos um pouquinho mais profissionais com a câmera, assim, para a questão dos carros, para vender o meu peixe, né? Sim. Aí eu falei, ele de certo comprou um Fusca velho, quer rebaixar alguma coisa, né? Eu falei, cara, mas qual carro? Não é de carro, é falando do poste. Aí o poste, lembrei do poste. Aí, acho que eu cheguei a ver essa... Aí eu falei, eu fiz para um amigo meu, por quê? Ele, não, recebi uns 15 grupos. Todo mundo quer saber quem que é esse alemão aí que tá falando. Porque eu falei uns palavrão no meio, que não é melhor não falar aqui. Né? E aí ele falou, vem na rádio, cara. Vem na rádio para conversar com a gente e tal. Aí eu fui na rádio, uma sexta-feira de manhã, na Massa FM, e ele, a gente fez uma resenha. Falando besteira, e eu lá, é louco, porque isso, porque aquilo. E como eu tive quase que uma semana, eu meio que vou preparar um texto, né? Para pelo menos chegar com umas piadinhas prontas, assim. E deu uma resenha muito legal no WhatsApp da rádio, porque as pessoas gostaram daquela resenha. Em estilo assim, na época era estilo um Rudiville, só que mais atual. Não aquela coisa tão escrachada, como hoje tem o Loli Guibin ali. Sim, o Loli é original, eu era meio falsificado, que eu fazia a voz, né? E aí acabou o programa e eles falaram, fica aí com nós na rádio aí, cara. Vamos fazer um programa uma vez por semana e tal. E foi indo, cara. E aí eu fui pra rede social. Chegou uma hora que eu falei, vou largar os carros e vou ficar só com rede social, que é mais legal, mais divertido. E aí fui trabalhar numa rádio em Gaspar ao mesmo tempo. Então, sexta aqui em Blumenau e sábado em Gaspar. E eu sempre fazia o personagem do Belchior. Sim. Que era o distrito do Belchior, né? Sim. Os contos do Belchior. E aí, de tanto o pessoal falando assim, que aí eu virei o Siegfried, que era o personagem, né? E aí virou o vulgo Zig. Aí o pessoal sempre, Zig, fala dos problemas de Blumenau, cara. Blumenau tem um monte de coisas aí, um monte de... eu vou fazer uma rede social. Aí eu queria, assim, uma rede social que mostrasse o cotidiano da cidade, algumas informações de utilidade pública, para tentar monetizar a página também e fortalecer meu personagem. Aí eu cheguei no Alexandre, falei, Alexandre, vamos fazer? Ele, não, eu tô fazendo meu portal agora e tal, e né, não tem como, né, muitos projetos. Cheguei num outro lá que tava com nós, ele, não. Eu falei, vou fazer sozinho essa bagaça aí, vai funcionar. Aí fui lá e eu já tinha minha página do Diário do Papaizinho, que eu já contava um pouco sobre a paternidade, na época era só a Maria, né? Sim. Contar o lado do homem, que é uma coisa meio que um tabu, assim. Eu falei, tem que ser parecido com o Diário do Papaizinho, e é de Blumenau, então eu vou botar Diário de Blumenau. Não vai dar bom porque tem o Diário Catarinense e vai ter gente que vai reclamar. Aí botei Diarinho de Blumenau, para ser assim, é um diário menorzinho que todo dia vai ter publicação e é de Blumenau. E, já no começo a galera já começou a seguir, já começou a mandar pra frente. Eu fui uma das que... Aí eu dava umas avacalhadas um pouquinho mais na questão, assim, dos textos e da coisa. Eu fazia como se fosse... Aconteceu um acidente de trânsito. Como é que a gente conta quando chega em casa? A gente não fala assim, olha, mãe, deu um acidente de trânsito com abarroamento lateral, onde um motociclista se evadiu do local, outro em queda. Não, a gente chega, mãe, deu um porradão, o cara vinha de moto a milhão, dele do lado, deu um arregaço. Sim. E aí eu fazia assim, escrito. E aí, enxurrada de hater, né? Nossa, mas o cara tá escrevendo esse texto dentro do presídio, que não sei o que. Porque era um texto totalmente fora do padrão. Aí depois eu dei umas ajustadinhas. Hoje eu brinco um pouco com o texto, mas já não é tão hoje eu tão vejo forçado. que tu tá um pouco mais sério, né? Hoje esse tempo eu tava comentando com um amigo meu. Justamente assim, por ter começado a colocar a família. Eu não colocava a família, eu aparecia lá como Zig, os amigos de infância, de adolescência, sabia quem que era, mas eu acabava não expondo tanto a família. Aí entra a questão dos diagnósticos e tal. As pessoas que já me conheciam, que falavam tipo assim, Zig, mostra a Maria lá, cara. Aí depois veio o Tintin, né? Mostra o Tintin, mostra isso. Eu falava, não, eu prefiro ficar um pouco mais reservado nessa parte. Mas é importante, cara. Porque as pessoas precisam conhecer o Zig por trás do diarinho, por trás da zoeira, por trás do humor, por trás do meme. Porque tu é um pai de família, tu é um cara que abriu mão de carreira, abriu mão de um monte de coisa para ficar cuidando da Maria e das correrias de terapia. E as pessoas precisam saber. Sabe como que eu descobri que tu era pai atípico? Pela uma postagem da Clínica People. Que eu nem imaginava. Eu nem imaginava que tu era pai atípico. E aí essas pessoas mais
mais próximas e algumas pessoas que eram convívio de terapias falavam assim, pô, cara, eu devia me mostrar. Até para incentivar outros pais e outros homens a seguir no mesmo caminho que tu. Porque tem um monte de homem que tá simplesmente cagando para diagnóstico de filho e coisa. Verdade. E aí eu comecei tipo assim, não, mas então eu tenho que mudar um pouco o padrão da página. Aí eu comecei devagarzinho, assim, mostrar a Maria devagarzinho, botar alguma coisa sobre o diagnóstico do autismo devagarzinho, mudei um pouco o texto, eu fui deixando ela assim mais para cotidiano, utilidade pública, não forçando muito no texto, e deixando assim meio família e informação, humor, aquele negócio mais leve, para não ficar um negócio muito, pô, o cara tá ali falando um monte de besteira e de repente fala sobre autismo, não tem muito nexo assim, né, as coisas. E tá dando legal, porque vem mensagem de ambos os sexos, de mães parabenizando, de mulheres que não são mães ainda, que falando, pô, que legal, se um dia eu tiver filho, tomara que eu ache alguém que nem você, que tá junto, que faz funcionar, que faz acontecer. E os homens também. Só que aí os homens vêm dois tipos, né? Vem eu chamo dos paizão, que é os caras que realmente fazem acontecer, fazem o que todo pai deveria de fazer. E tem aqueles que vêm meio um preconceito, assim, né? Tipo, mas isso não é coisa de mãe. Isso é a mãe que tem que fazer. Isso, aquilo. Já teve amigos de falar assim, eu perdi uma... Não considero perdi. Eu não aceitei uma boa proposta para trabalhar numa grande empresa aqui de Blumenau, porque eu preferia ficar com a minha família. O meu foco sempre foi minha família. E aí o cara que se dizia ser amigo chegou e falou, pô, não, mas tu é louco, cara, porque tudo se dá um jeito, porque chama Topic, chama isso, chama aquilo. Eu falei, não, cara, não dá, não vai funcionar, eu não vou conseguir trabalhar. Não, porque tem que sempre, em primeiro lugar, sempre o emprego. Eu falei, não, cara, em primeiro lugar sempre vai ser minha família. Eu vou torcer aqui, torcer lá, para tentar estar o mais perto deles possível, o maior tempo possível, mas a gente tem que abrir a mão de muitas coisas, e eu decidi abrir nessa parte. E aí ele ficou chateado, falou, não, cara, tá todo errado, sei quem tem que fazer é a mãe, que não, a tua mulher que tem que abrir mão. Eu falei, não, da onde, cara? Não. Da onde? Existe um protocolo que diz que a mulher que tem que fazer, levar as crianças na terapia. Não sei se você chegou a ver o episódio da doutora Quitéria e da Priscila, a gente falou sobre isso, sobre... existir o pai que abre mão da sua profissão para cuidar dos filhos. E tu é uma dessas pessoas que tu abriu mão da tua profissão para cuidar da Maria e do Tintin. E nisso, sabe o que eu falei para algumas pessoas? De eles falar assim, nossa, parabéns, aquelas pessoas que vê, tipo, pô, que legal, tu abriu mão de profissão para estar lá com as crianças e coisa. E eu falo assim, cara, e quantas mães que abrem mão de tudo e ninguém dá os parabéns para ela? Só porque eu sou homem, eu sou diferente, eu mereço o respeito, bater palma para mim, porque eu abri mão da minha profissão para cuidar dos filhos, e as mulheres que estão abrindo mão. E as mulheres que estão aí que não conseguem trabalhar, que não conseguem se cuidar, não conseguem fazer uma terapia, que praticamente todo mundo precisa, porque está ali se virando com os filhos, e aí não dão os parabéns? É obrigação de mãe? Não é, cara, é obrigação de pai e mãe cuidar dos filhos. Os dois têm que dar um jeito, têm que conciliar. Se não tem o pai, dá um jeito, né? Mas o pai deveria de estar ali presente. Muito dos pais presentes que só vêm uma vez por mês, dá um presentinho e vai embora, né? Ou rede social, meu filho, minha vida, farei de tudo por ti. O cara vai lá ver o filho a cada 3 semanas e se bobear, fica 2 horas, depois entrega pra mãe porque o filho tá birrento, porque o filho tá isso, tá aquilo. Pego muitos pais nessa caminhada, assim, de eu conversar com os caras e os caras... cara, não, isso aí é a mãe que mima a criança demais. Eu pago a pensão para gastar com macho por aí. A gente... cara, a gente dói sempre... muito. A gente nunca quer entrar na pauta aqui sobre o abandono, né? Paterno, mas esse assunto sempre acaba vindo... Deveria. Porque, assim, no autismo é o que mais acontece. É que nem você falou. O professor que tava... Como é que é o nome do professor? O Leandro Vieira. Ele falou muito também. nessa parte. E é outra coisa assim, Zig. Eu tenho um pai do Gustavo e do Gabriel que pega eles a cada 15 dias. E o Miguel tem outro que é o genitor que nem conhece o menino. O Marco, ele abraçou o Miguel junto com os dois. Mas também é só cada 15 dias e a pensão e tá tudo certo. Ele não sabe que remédio que os filhos dele tomam. Ele não sabe nada. Não teria diferença nenhuma se fosse o filho ou um cachorro, né? Isso. Não. Eu vou pegar, eu levo pra passear, dou uma comidinha e depois se entrega. Isso dói na gente também. O papel também. de genitor tá feito, cara. Eu sofro. Não é assim que funciona. Isso dói.
Ô Zig, agora eu quero saber um pouquinho. O Tintin, além do autismo, ele tem outra comorbidade, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente. A Maria Clara, a gente descobriu com 2 anos que ela tem um autista. É sempre uma bagunça, eu fico meio entendendo, tipo, nível 1 de suporte, né? Nível 1, nível 2. Esses negócios confundem um pouco, mas ela recebeu o primeiro diagnóstico como intermediário, nível 2, e depois ela foi evoluindo com terapia, foi reduzido para o 1, né? O Valentim, ele tem lisencefalia. Lisencefalia é uma... não consigo entrar em muitos termos técnicos, isso eu deveria editar com a doutora Caroline Dix, aqui, minha esposa, do lado, porque ela manja de tudo. Mas, basicamente, é uma parte do cérebro que é lisa, que é mais na parte do córtex cerebral, na parte de trás. E é enquadrado como paralisia cerebral. Então, ele tem um atraso global de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto motor. A gente, né? A gente fala hoje a gente, mas é sempre a mulher que nota alguma coisa diferente, em ambos, né? Tanto foi da Maria, a gente notou seletividade alimentar, lá com os 2 aninhos. Até ali, quando foi a introdução, ela se alimentava bem. De repente, começou a crescer, começou a travar. Não fazia olhar, contato visual, né? Não fazia um monte de coisas é mais difícil, que já né? é características, mas a Carol falava, não, peraí, tem alguma coisa. E aí, quando chegou o Valentim e tal, quando ele estava nos 6, 7 meses, a gente viu que ele não ficava tão durinho, que o tônus dele era mais molenga, assim. E ela conversa com o pediatra, vai para um lado, vai para o outro. Começamos a investigar e tivemos o diagnóstico com 2 para 3 anos já. Só que, graças a Deus, a gente tinha ali a Unimed para conseguir fazer uma porrada de exames, os exames mais complexos de genética e tal, para descobrir o que era. Porque se dependesse do SUS, hoje o Tintin estaria ali com um diagnóstico só de paralisia cerebral, mas não sabia o porquê, como aconteceu. E talvez um diagnóstico de autismo, né? Mas é meio por cima, assim, né? Sem terapia, talvez, né? E quando a gente viu que tinha alguma coisa, que provavelmente era uma paralisia cerebral, já começamos a bombardear com fisioterapia, a mesma fisioterapeuta desde os 8 meses de idade dele. Então, ele evoluiu muito. A lisencefalia, ela tem 24 ou 25 variações. Perdão se eu errei, tá, Carol? Mas são 24 ou 25 variações. E a do Tintin, ela é a menos agressiva. Porém, tem que ter cuidado. Tem variações da lisencefalia que dá problema no fígado, problema no fim, nos rins, problema renal, problema... Mas isso é genético? É genética. É genético? É genético, mas a gente não tem ninguém na nossa família, até bisavós, que teve isso. Mas por isso que eu tem um até fator achei genético. Estranho. Ele se alimenta tudo certinho? Sim, mas é um passarinho. Vai de grãozinho em grãozinho, ele mas vai. Ele é muito lindo. E assim, eu vejo que a comunicação dele é boa também contigo. Eu acho que para todos os pais, né? A gente não sabe o que vai ser o nosso filho lá na frente. Mas quando a gente tem um diagnóstico, a gente acaba ficando com ainda mais receio e medo, né? A gente queria muito que pelo menos o cognitivo dele fosse preservado. Porque o motor a gente dá um jeito. A gente não tem preconceito. Se precisar no andador, numa cadeira de roda, alguma coisa, a gente ia fazer acontecer. Mas o cognitivo é importante para algumas coisas, né? E ele entende tudo que a gente fala. Ele é muito preto, inteligente. azul, Ontem carro, eu vi ele assim, desenhando, ele é muito inteligente. O cognitivo dele está preservado para quem vai fazer os 5 anos, está tudo certinho. A comunicação dele de fala que tá menor. Então hoje ele fala umas 25, 30 palavrinhas. Tem algumas palavras que ele não consegue falar corretamente, assim, mas tá fazendo fono e tá evoluindo pra caramba. E cada palavra que ele fala diferente, ou cada frase que ele junta pra gente, nossa, é como se tivesse ganhado um Oscar, assim. De falar, tipo, papai, aqui, a mana. Era uma coisa que ele não falava, que era só tipo papai, e apontava. Hoje ele junta uma frase e a gente, ai meu Deus. A gente fica, né? Nossa, isso é a melhor coisa, né, da vida da gente. E né? isso deveria de ser para todos os pais, para todas as crianças, atípicas ou não. Que eu falo para meus amigos, eu falo, cara, eu comemoro qualquer coisa dos filhos. E aí tem um amigo meu que é paizão, que chega e fala assim, pô, Zig, minha filha tem 16 anos e eu não vi ela crescer. Eu falo, cara, como não? Cara, eu trabalhava dentro de uma metalúrgica, eu chegava às 7 da manhã na metalúrgica e saía às vezes 10 horas da noite, na época que podia fazer hora extra, porque o que importava era ganhar dinheiro, era, né, ter dinheiro, eu quero trocar de carro e tal. Pô, e aí a minha filha fez 1 ano, eu não vi ela andar, minha filha fez 5 anos, eu não vi ela sair da creche, fez 7 anos, não fui no primeiro dia na escola, ela se formou no terceirão e eu tava lá com os problemas e tava lá na festa, mas acabei não vendo muito. Pô, e agora ela já tá com o namorado, tá saindo de casa, cara. E aí eu falo, pô, eu tô curtindo tudo, cara.
Todos os momentos. O primeiro passinho da Maria e do Valentim, a primeira palavra, a primeira vez que botaram a mão na fralda e passaram na parede. Eu tava ali, Já tava fizeram, junto. fez A Maria já fez, o Tintim eu tô com medo. Lá em casa também já. Então, tipo, eu sou... eu até falei outras vezes assim, que uma coisa que eu sempre pedi, eu não sou de oração, eu sou católico, mas não sou praticante, mas uma coisa que eu sempre pedi para Deus, assim, que eu gostaria de ter filhos, era sempre sonho ter um casalzinho, tanto meu quanto da Carol, mas eu queria ser um pai presente. Eu queria estar no convívio, eu queria ser como o meu pai. Meu pai trabalhou na Teca, chegava em casa e ficava com a família, ele me viu crescer e tal. E eu queria muito isso. Quis o destino, quis o cara lá em cima e falou, não, então tu vai ter Tu quer ser presente, tu vai ser presente, bem presente. Que fui abençoado com as 2 crianças atípicas, hoje o qual a gente está no correria para um lado para o outro. E eu tô vendo todos os momentos. Então, realmente, aquilo que eu pedi aconteceu. É muito importante isso. O que você joga pro universo, você vai colher de alguma forma. Isso é verdade, né? Eu uma época não acreditava nisso, de jogar pro universo, isso volta tudo. Ô Zig, hoje eles fazem terapia, eles vão na escola regular, o Tintim ainda usa fralda, ele ainda requer mais cuidados. Sim, e a Maria, ela tá evoluindo mais... como é que eu posso dizer? A Maria, ela tá mais independente? Sim, muito, muito. Era o nosso maior medo. A Maria e o Valentim ficaram na mesma creche. Hoje o Valentim continua na creche pública. Fantástico. A Marlise Tais, que fica ali no início do Tribes. É um local com profissionais excelentes. No ano retrasado, quando a Maria saiu de lá, no último dia, chorei horrores dentro do carro, fazendo vídeo com ela. Para agradecer as profissionais. Porque, eu vi esse vídeo. Nossa, porque os profissionais, eles são demais. E mudou um pouco lá alguns profissionais, mas ainda continua um corpo muito grande e muito bacana. E aí a gente tinha muito medo da Maria chegando na escola, né? Que é tal, tipo, é uns 10 degraus a mais, né? Sair de uma creche para a escola, como é que vai ser? Como é que é educação e tal, professor de apoio, como é que vai ser? E a Maria, assim, decolou e... em questão de 1 mês e pouco, 2 meses, já estava alfabetizada, já, tipo, chegando em casa, pai, eu sei escrever isso, sei escrever aquilo. Agora, no segundo ano, totalmente independente. Ela tem a professora de apoio, direito adquirido, ajuda em algumas coisas, algumas questões, mas, fantástico. Agora, com mais e menos, ela chega em casa, olha, pai, minha matéria preferida é matemática, eu adoro matemática, olha aqui como eu estou fazendo as contas. O Gustavo também, ele ama, ele está no 5º ano, ele ama matemática. Então, ela está super independente. Aí, o Valentim, ele está na creche ainda está com a fralda, tudo. A gente vê que ainda está longe de fazer o desfraude. Já tentamos uma vez meio por cima, assim, mas não resolveu. Sempre incentivo ele. Como a minha esposa trabalha até as 10 horas da noite, eu pego eles na escola, no final da tarde, e eles ficam comigo, né? Então, na hora de tomar o banho, eu vou lá, incentivo ele a usar a privada para tentar fazer. E, tipo, ele sabe que ali é privada, ele sabe que é cocô, o que é xixi, ele sabe tudo, só que ainda não chegou a hora de fazer o desfraude. E hoje de manhã a gente estava numa terapia, né? Que aí a gente faz de manhã as terapias. A gente faz na Pipo, no Tribes. Eu ia te perguntar. É um corpo clínico bem legal, assim, de vários profissionais que conversam entre si, que melhoram o diagnóstico e vê como abordar melhor, né? Porque às vezes a gente fica um profissional em cada canto da cidade que não se fala, cada um tá puxando para um lado diferente e a criança... E a gente ficou assim um tempo, até chegar na Pipo. A gente saía de manhã, 7 e pouco da manhã eu estava na estrada, até meio-dia, que estava assim, Bom Retiro, ia para Itapava Norte, ia para Velha, voltava, tava uma loucura, eu tava ficando doido assim. Mas não jogava a bandeira, né? Falava, não, vamos fazer. E aí começou a ter muita troca de profissionais em todas as áreas, todas, assim, é uma coisa que a gente vê que troca muito, funciona. Troca, muito, nossa, né? Muito, então não é só eu que percebo isso, então. E aí ela tinha que fazer toda como é que chama? Quando chega um profissional novo, tu tem que fazer todo levar o currículo da criança e conversar e tal. E aí na outra semana já tem outro profissional e a gente vê que as nossas crianças vão ficando para trás, vão se atrasando, porque não consegue tratar a criança, né? O profissional vê 2 vezes a cara da criança e já muda. E aí a gente descobriu a Pipo lá, fomos lá, conversamos, conseguimos ajustar a questão de plano de saúde e coisa, e hoje eles estão lá. E o Valentim, quando ele chegar na escola, muito provavelmente ele vai ter um atraso, ele vai ter o professor de apoio e tal. E o autismo no Tintim, ele vem como secundário. Então ele tem várias características
que dão o laudo como autismo, porém a principal questão dele é a lisencefalia. Então, como ele tem um atraso de desenvolvimento, uma questão a cognitiva, acaba puxando para o autismo. Então, eles acabam colocando como se fosse um secundário, que na verdade é a mesma coisa, né? Ele tem lisencefalia e é autista. Pronto, mas eles consideram algumas pessoas como um secundário. Tem alguns profissionais que falam que não se usa o termo secundário, é autista e boa. Então, entra aquela questão... Um profissional a gente vai e fala uma coisa, vai no outro profissional ele fala outra, não tem tipo assim, meio que uma caderneta de regras que tem que... Ah, não, se é isso aqui é autista é para todos vale isso aqui. Não, parece que cada um tem uma caderneta e deixa a cabeça das pessoas muito confusa. Deixa... Tá doido. Eu vejo a questão de, tipo assim, a gente é até um pouco mais instruído. A minha esposa corre atrás de muito material. Ela é quase que uma professora no quesito autismo, síndromes raras e tal. Ela come material, assim. E ela tem uma coisa que eu não consigo, que é fixar o material que ela consome, ela fixa, como se estivesse estudando para uma prova. Aí eu falo para ela, ô Carol, como é que é o nome daquela? É a síndrome tal, porque tem isso. Eu falo, é isso aí mesmo que eu queria falar. Eu não lembro nem o nome da síndrome, quem dirá as características, né? E aí o Valentim, a gente tem quase certeza que ele vai chegar na escola ali com algum atraso de desenvolvimento, alguma coisa, mas o que ele precisa, ele tem que é o suporte familiar. A gente, se tiver qualquer atraso, qualquer coisa, a gente vai correr atrás. Eu tava vendo, vocês fazem terapia lá com a Amanda também, não fazem? Porque eu tava vendo lá. A Amanda foi show de bola, tá? Sim, a Amanda saiu lá. Beijo, Amandinha. É uma querida. Ela também tá com diagnóstico de autismo há pouco tempo, né? Ela ganhou, ela fechou o laudo agora. A gente conheceu a Amanda lá, a gente ficou bem triste quando ela saiu. Aí ela foi para outra clínica, que é onde hoje o Tintim faz fisioterapia. Eu vi, e aí a gente não conseguiu ajustar os horários com ela, mas ela é fantástica, assim. Ô Zig, a gente vai puxar um pouquinho, eu quero puxar um pouco contigo, já que tu tem o diarinho. A gente tretas blumenauanas. Vamos puxar um pouquinho para a área da nossa educação e da nossa saúde? Vamos falar um pouquinho? Vamos, Porque, na minha opinião, a nossa educação está precária. Tá. Tem muitos problemas. É que nem quando tu falou ali, a creche do Tintim, da Maria, ali, sabe? Eu recebo muita mensagem de pai e mãe desesperado pelo fato de... Não ter professor de apoio. Professor na escola. Eu também. Eu tô passando por muita coisa com os meninos também, porque assim, o Gabriel tem, mas o Gustavo e o Miguel não. Porque eles são nível 2. O Gustavo fala e o Miguel também, então não precisa. Mas aonde está dizendo que ele não precisa? Exato. O que tu acha, Zig, sobre a nossa educação com os autistas? E por que às vezes um nível 1 em outra escola tem? Que teoricamente... vou citar a Maria. A Maria consegue se virar sozinha. Se um professor de apoio faltar num dia, alguma coisa, ela consegue se virar. E ela tem direito. E eu já vi em outras escolas alunos que têm independência, tem que ter alguém do lado. É obrigatório ter, porque a criança não consegue, por exemplo, ir no banheiro sozinha e não tem professor de apoio, porque alguém falou, aí vira o tal de empurra-empurra, que não precisa, porque o professor regente consegue dar conta. Aí o professor regente fica doente, pede a conta, porque não consegue dar conta de educar todas as crianças que estão ali e ainda cuidar de uma criança deficiente. Então, é casos e acasos. Tem falhas de direção, que eu já senti que algumas direções de escola, infelizmente, eles estão cagando. Estão tipo, vou fazer o meu aqui e tá tudo certo. Isso! Tem diretores que abraçam a causa, que falam tipo, não, cara, é comigo, eu vou vestir a camisa aqui, eu vou ajudar vocês, eu vou correr atrás. Eles dão um feedback falando, pai, deu isso. Eu recebo muitas reclamações de... Sabe o que eu já vi também? Vamos supor assim, a diretora me abraça, mas não abraça outra mãe. Mas sabe o que eu também já senti? Eu sei que todo mundo que é o nosso filho é o meu troféu, né? Então tu dá o teu melhor. Eu já peguei situações, não estou generalizando, casos bem isolados, de famílias reclamar de alguma situação, porque a escola é isso, porque a escola é aquilo, mas é aquela família que desde o primeiro dia está incomodando, de brigando, de xingando, de porque eu vou denunciar, porque não... Pô, se tivesse talvez ido devagarzinho, sabe? Do outro lado também tem uma pessoa com problemas, com correria e tal.
tentar conversar, tentar ir de boa, tipo, ó, como é que a gente pode resolver? Pô, tu precisa de ajuda em mais alguma coisa? Porque muitas vezes a gente é prejudicado por aqueles pais, né? E eu falo isso e repito, porque tem muito pai e mãe aqui que faz isso, que já chega gritando, já chega querendo ter razão. Infelizmente tem muita família que acaba usando o rótulo. Meu filho autista tem direito, pai, vocês vão e deu. Calma, pô. Muitas vezes o diretor vai tentar dar o jeito, mas às vezes não dá. Puxa para um lado, puxa para o outro, porque aí joga lá para o CEMER, joga para o prefeito, joga para não sei o quê. E às vezes demora para resolver a situação. É burocracia de questão política, né? Às vezes fala, não, vai dar, mas daqui a um mês. Não quero daqui a um mês, eu quero agora. Mas não dá. Eu também tento resolver um monte de problema que aparece para mim da comunidade, demanda da comunidade, que eu sei que é rápido para resolver. Eu mando para uma secretaria, às vezes uma questão de um buraquinho simples, o cara fala, cara, vai levar umas 2 semanas. Porque a gente tem que fazer um pedido, um requerimento para controladoria, para liberar a verba, para comprar não sei o quê, para ir lá resolver. Aí os caras vêm me xingar, pô, tu falou que ia ajudar e não ajudou. Eu falo, cara, eu tô tentando te ajudar, calma aí. Mas se quisesse fazer, fazia. Já foi melhor. É, bem assim. Então as pessoas têm que também olhar por todos os lados, não é só chegar e bater e agredir, encher o saco de todo mundo, não, porque vai ter que resolver e deu. Porque senão eu vou processar, pá, vai ser mais um processo só. No meio de tantos, vai ser pilhas de processo que tem. O melhor jeito eu acho que é conversar. Hoje, assim, Zig, a Maria e o Tintim, eles passaram pelo Ser Mais para dar o diagnóstico. Tu usou o SUS? Não, eu quero que tu fale um pouco sobre a saúde. A gente, assim, a Maria nasceu no SUS. Foi terrível o nascimento da Maria. Teve 2 partes, assim, uma parte muito boa, que foi a parte quando estava em trabalho de parto, que a gente dançou, fez vídeo, e o vídeo até viralizou depois, uma história para um próximo programa, e depois teve a parte do projeto Cegonha, que tipo, tem que ser parto normal. Isso. E chegou uma hora que eu vi que a Carol e a minha filha ia falecer, e eu cheguei para o profissional e falei, cara, não dá mais, 30 horas de trabalho de parto, olha como é que ela tá e tal. Não, paizinho, a gente só vai fazer uma coisa se uma delas estiver em risco. Eu falei, tá, o que é mais risco que isso? A mulher já tá morrendo. Aí veio outro profissional e falou, não, a gente tem que intervir, tem que fazer. E foi pelo SUS. E eu falei, cara, nunca mais vou ter filho pelo SUS naquelas condições que aconteceu, né? E aí, logo depois que a Maria nasceu, a gente viu que precisava. A Carol voltou a trabalhar depois de uns 4, 5 meses. E aí tinha Unimed, então a gente conseguiu fazer tudo por Unimed. Laudo, e a gente correu atrás. É que nem eu falei no começo do programa, se fosse depender do SUS, a gente bobear hoje não tinha laudo nem da Maria. Porque eu sei que tudo é mais demorado. Principalmente a questão de neuro, né? Já teve neuros muito bons, né? Na policlínica, por exemplo, o Christian Miller, que atende hoje o Valentim, e a Maria também. E a gente conheceu ele através de outras pessoas que conheceram ele na policlínica, mas hoje ele não está mais, né? Mas tem outros que também a gente sabe que deixa a desejar. Mas é casos isolados, não generalizando, né? Mas eu acho que assim, a gente tem aqui um reflexo da saúde do Brasil como um todo. E vou mais longe, eu acho que a gente ainda está alguns passinhos na frente, mas está se encaminhando para o mesmo buraco que outras grandes cidades. Por quê? Porque Blumenau cresceu sem planejamento nenhum, em questão de poucos anos, mais de 100 mil pessoas. A gente está com os mesmos hospitais há mais de 100 anos, que foram aumentados, lógico, mas não supre a necessidade. E aqui é uma região metropolitana, então atende todas as cidades de pequeno porte, mas que são grandes, que são aqui da região, até próximo de Rio do Sul. Vem gente de Ascurra, Indaial, Pomerode, vem tudo para cá. E acaba sobrecarregando o sistema. E a gente está falando da saúde, vamos aproveitar. Eu recebo muita mensagem no Instagram do Podiauch. Gabi, me ajuda. Também o meu filho perdeu... Meu Instagram de Arim de Blumenau tem dias que parece o tal do Alô Saúde. Alô Saúde. Gabi, pelo amor de Deus, agora o meu filho vai ter terapia só daqui a 2 anos. Sabe quantos anos eu tô na fila, Zig? Esperando pros 3 anos eu tô esperando. Porque tem que dar oportunidade para outras crianças. E 3 anos que não voltam mais. E assim, ó, se eu for fazer terapia particular pros 3, vai dar 8 mil reais por mês. Da onde que eu vou tirar 8 mil reais por mês? Porque não é um só, é 3. Eu acho que assim, ó, no mínimo deveria de ter um tipo de lei. Se o município, eu não sei se a questão do município como o autismo é provavelmente uma coisa federal. O município ou o governo federal não tem condições de fazer uma clínica para fazer as terapias, fazer o atendimento de todo mundo que precisa. O município, o governo estadual, federal tem a obrigação de pagar na rede particular de alguma forma. Deveria de ter alguma lei obrigando. Mas não tem obrigando. Isso ainda aqui em Blumenau?
Não conheço, não conheço também ninguém não, acho que não, né? Não tem. E, tipo, mas assim, deveria de ser. Porque assim, a gente paga tanto imposto, vai tanto imposto pra saúde pra quê? Pra quando a gente precisar do SUS, o SUS não existe? Ah, não, mas existe só pra acidente, coisa. Tá. E as outras necessidades as que tem? comorbidades. Aí tem o ser e tem a pai. Cara, aquilo tá Que tá saturado sobrecarregado. de criança. Quando eu descobri do Gabriel há 9 anos atrás lá, que foi o primeiro que eu descobri, nossa, ele fez terapia durante 4 anos seguidos sem parar, porque era um tabu aquela época o autismo. Não tinha muito. Sim, sim. Mas hoje, tu imagina, eu tenho diagnóstico do Miguel, do Gabriel e do Gustavo. Eu fui fazer né, para ver os valores, dá R$8.000 para os 3 por mês de terapia. Não tem como, né? O Gabriel, principalmente. Estamos no Brasil, né? Agora, Quem é que tem? eu estou esperando pelo AMA Blumenau pela nossa amiga Gabi. Isso Porque aí. agora o AMA vai voltar. Vai E eu voltar tô com muito tudo. feliz. Ó, Aham, essa aí, ó. camisa aí, ó. E eu tô muito feliz que vai voltar e eu já me inscrevi lá, eu quero me inscrever para botar as crianças, principalmente o Gabriel, que agora ele é o primeiro autista numa banda de fanfarra, não verbal, Ah, que porque massa. ele é da música, né? Eu tô Hiperfoco muito... dele? Hiperfoco dele. É, É que tambor bom. e bateria. Aí agora a Gabi falou que vai ter musicalização lá na AMA, né? E eu quero colocar ele porque vai ser muito bom para ele, assim... Eu acho que vai dar super certo, assim. E o próprio governo deveria de fortalecer esses projetos também, né? Essas ONGs. Nossa, pra, tipo assim, Zig. pô, a gente não tá conseguindo, mas tem uma verba aqui de um projeto tal que a gente vai disponibilizar. Pode ser, eu sou leigo, eu não entro muito nos detalhes, nos números e letras pequenas. Pode ser que já exista, mas é muito mal divulgado. Se já existe, porque eu nunca ouvi falar nada. Existe ali uma ajudinha aqui, uma ajudinha lá, mas que na verdade, né, como tem o BPC? O BPC. O BPC, pá, todo mundo fala, nossa, mas tu ganha um dinheiro. Eu falo, cara, que dinheiro? Tu ganha? Mas tipo assim... Tu mas ganha? Não ganho nada, não ganho nada. Aí, Meu tipo, Deus, Zig. mas entra a questão de renda para família Isso, e tal. é isso que tem famílias que não entendem, sabe? Que é a renda per capita. A gente já Sim. conversou muito sobre isso aqui Sim, também. Tem a renda per capita, gente. Não é todo mundo que consegue. Mas o ponto que eu quero chegar é tipo assim... Pá, são R$1.000 e poucos por mês. Salário mínimo. O que tu faz com R$1.000 e poucos uma criança que precisa de terapia É, que nem já assim, do falaram pra máximo mim. possível? Tá, mas por que tu não pode pagar uma terapia, tu ganha BP? Falar, pô, um profissional, vou pegar ali, vou chutar ali uma fono, um terapeuta ocupacional, é R$300 uma consulta. Ah, vai dar 3 consultas, 4 consultas por mês? Falar, vai ser bom em todo o resto que a criança precisa. E deslocamento. E para ir para essa profissional, eu tenho que ir de ônibus, de Uber, eu tenho que me alimentar no meio do caminho, a criança tem que se alimentar. Vai dar isso? Tipo, é como se desse uma migalha, entendeu? Deveria ser um valor muito, muito mais alto. Ou, tipo assim, eu não sou muito a favor de dar dinheiro para as pessoas. Eu acho que deveria de dar suporte. Né? Tipo, vai lá, a gente vai cortar o BPC, não vai mais existir, mas a partir de agora vai ter um centro de autismo em Blumenau. Nossa, é bem isso mesmo. Ou um centro especializado em pessoas com deficiência, qualquer coisa assim. Mas não às vezes dar o dinheiro, porque o dinheiro acaba sendo trocado como moeda de troca por votos. Na hora H, vira que nem o Bolsa Família. O governo que utiliza disso para conseguir voto e fazer uma massa de manobra na população que às vezes é um pouco mais... não digo mais burra, uma pessoa que tem um pouco menos de conhecimento, que vê que está sendo comprado por tabela e que é um dinheiro que ela está pagando imposto que está voltando para ela e ela, nossa, estou ganhando. Não tá só pegando de volta. Ô Zig, agora vamos falar um pouco do Zig e do Jaison. O dinheiro eu não tenho. Alô, tia Crede! Vamos falar um pouco do Zig e do Jaison. A gente até desligou os telefones, tá? De tanta cobrança verdade. que a gente tem. Ô Zig, assim, ó, vamos puxar um pouquinho pro Jaison. Já aconteceu o capacitismo com os filhos do Jaison. Aí depois que sabem que é filho do Zig, muda totalmente? Que é os filhos do cara do Diarinho Blumenau? Não diretamente. Eu na questão da escola, como os dois têm professor de apoio, uma vez teve um pai que falou para outra pessoa que estava junto, e não sabia que eu estava pertinho e eu escutei falando tipo, mas ela tem professor de apoio porque é filha do cara lá da página, porque senão eu duvido. Sério? Né? Então tem essa questão do julgamento e eu já vi com o olhar. Com o olhar eu já vi, tipo assim, mais a questão do Tintim, como o Tintim ele anda puxando um pouquinho a perninha e tal, então já nota que ele tem uma dificuldade, que ele tem alguma paralisia, alguma coisa, das pessoas olhar com um olhar de tipo de pecado, como tipo assim, nossa, tadinho, olha, ele tá mancando, ai, como é que pode, né? Mas cada um ganha o peso que tem que ser. Ai, eu não aguento, Zig, escutar nossa, isso. Mas assim, ó, eu sou deboísmo total.
A pessoa, eu acho que pode chegar na minha frente e falar, teu filho é isso, teu filho é aquilo, tua filha é... Como eu usava o termo antigamente, tua filha é retardado, que é isso? Nossa. Eu acho que eu vou, tipo, no bom e velho português, eu vou cagar. Porque, tipo assim, eu sei que... Eu também, Zig, eu não sou vou perder assim, meu tempo, mas entendeu? só que quando chega em casa, aquilo ali me acaba. Dói. Eu acho que homem é difícil chorar. A gente acaba sofrendo calado, assim, né? É como eu vi a Gabi falando, pá, vocês não sabem como é a gente chegar em casa à noite, madrugada e chorar. E tipo, pá, quantas vezes eu deixar as crianças na escola, deixar a mulher no serviço, correria pra um lado pro outro, eu ficar parando e falar, puta que pariu, cara. Será que nunca vai... Né? Música de Charlie Brown, né? Dias de luta e dias de glória. Sim. Quando que vai chegar a glória? Que tô só na luta. Glória, todo mundo tem direito à sombra. Pô, cadê minha sombra, cara? Tô só no sol queimando aqui, tô só fudido. Né? Aí a gente vê tanta gente ruim se dando bem, de falar, pô, aquele cara lá, um Zé Ruela nas antigas, eu roubava e fazia de tudo, agora o cara tá bem. Porra, e eu só a pancada. Pô, isso dói, sabe? E é difícil de... Tipo, a mulher, às vezes, quando ela tem uma questão de... Tá triste, tá chateada, tá deprimida. Chama uma amiga, abraça e tal. Pô, amiga, eu tô triste, pá, tô isso. E o homem faz o quê? Se eu chegar pra um amigo meu e falar, pô, mano, cheguei, eu preciso de um abraço, eu preciso conversar com alguém, cara. Eu tô ruim com as minhas crianças. Os caras vão falar, viadinho, seu próximo. Bem isso mesmo. Infelizmente é assim, e é questão cultural do homem, o homem é machão, pá, o homem é a pedra, eu sou foda. E não é, cara, pô, a gente tem um coração igualzinho, um corpo igualzinho, só... Tu faz terapia? Não faço por questão de tempo. O meu tempo é bem exprimido. Eu tô tentando achar uma brecha em algum horário. Entra a questão da ansiedade. Se eu começar a fazer terapia, eu vou ter que tratar a ansiedade também. Porque hoje a gente tá aqui para gravar. Eu já tava ontem à noite pensando, pá, amanhã eu não posso me atrasar. Não posso me atrasar. Começa a gravar à tarde, de manhã eu já... hoje à tarde. Hoje à tarde, não posso me atrasar. 8 horas. A Carol faz terapia? Ela faz terapia. A Carol faz. Alguém ela tem um diagnóstico de TDAH. Recebeu agora um diagnóstico recente. E também a gente começa a ver, tipo assim, pô, meu filho tem diagnóstico de autismo, ele faz isso. Mas eu também faço. Eu também... Opa, peraí, eu faço isso aí igualzinho. Eu era aquela criança da escola assim... Eu não era o terrorista do fundão da sala e não era o CDF da frente. Eu era aquela criança que acaba esquecida. Sabe a criança esquecida assim, ó? Os CDF todo mundo lembra. A Gabizinha lá era CDF. Tirava tudo 10. O Julião lá do fundão... vai ser preso quando fizer 18 anos, porque era o vida louca. Agora, o do meio, ninguém lembra. Tipo, quem sentava no meio? Eu era assim também. Eu era assim. E eu tinha um problema muito grande que era... quando eu pegava português, que a professora mandava ler as coisas. Tu lê um parágrafo, depois passa pro Zig, depois passa pro outro. Chegava na minha vez, eu ficava tipo... parecia que as letras iam, voltava. E aí eu falei pra minha mãe uma vez, ela falou, vamos fazer exame de visão. Deve ser visão. Aí fiz exame de visão, 100%. Mas isso me incomodou a vida toda. E aí, como cresci, vai trabalhando, tipo, a gente pobre e tal, e vai pra frente, nem dá bola. E hoje, depois de começar a entender um pouco mais sobre autismo e sobre outras coisas, comecei a pesquisar um pouco tal da dislexia. Eu falei, cara, que eu tenho dislexia. O meu tem, o Gustavo focar, tem. Eu não consigo... Às vezes eu leio alguma coisa logo depois já estou esquecendo, não consigo manter o foco numa leitura. Vou ler o nome de todo mundo que tá aqui no estúdio, chegando no final eu já quero voltar pro começo, daquelas perdidas. Então, tipo, já era coisa lá de trás que eu nunca pesquisei, nunca ia pesquisar se eu não tivesse filhos atípicos, ia levar uma vida normal. Eu falei, normal, meus olhos meio bugados. É a claridade por causa dos olhos verdes. Né? Não, e tinha uma coisa por trás, né? Então, o toque que eu dou pros pais é qualquer sintoma que tu acha que é diferente, pesquisa, conversa com outras famílias. A gente já tem conhecidos que hoje tem diagnóstico dos filhos com autismo, TDAH e outras coisas, que foram pesquisar através da gente, que viram assim, não, mas eles foram, meu filho também eu vou atrás e quando vê realmente tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa por trás. E como aumentou, né, Zig, aqui em Blumenau, né, os casos de autismo, né? Mas sabe que eu acho que, tipo assim, sempre teve. É verdade. Mas está aumentando a nível Brasil porque pessoas estão sendo encorajadas a ir atrás e procurar um diagnóstico para ver... Não é pela rotulagem, tipo, eu quero ter um rótulo pro meu filho que ele é autista também, que é legal, é modinha. Nossa. Não, porque as pessoas estão vendo, tipo assim, cara, eu vou correr atrás porque eu acho que meu filho também é.
E já que um amiguinho ali e o outro meu filho não vai ser julgado, não vai ser o... Porque quando era um só, antigamente, todo mundo falava, nossa, porque o filho lá do cara é autista. Nossa, é autista. Hoje, como tá virando uma prática normal, tipo o TDAH, todo mundo fala, eu sou um TDAH, eu tenho TDAH. Tá virando um negócio que, tipo, tá mais fácil de procurar o... Mas e os meio autistas, né, Gabi? Eu ia falar isso agora. Tem uns amigos meus que chegam e falam assim, ô Zig, tu não é meio autista? Uhum. Aí eu falo, teu cu. Gente, não fala Não isso. fala, A gente isso não é feio. gosta de... Não eu acho existe, que... não existe meio autista. Aí tem as pessoas que falam assim, mas hoje em dia todo mundo é meio autista, né? Não fala isso. Não fala isso pra um pai e pra uma mãe. E assim, tipo, no começo eu ficava bravo. Hoje, tipo, mais uma vez, deboísmo, né? Tipo, muitas das pessoas falam sem maldade. Por quê? Porque a gente foi criado numa sociedade onde todo mundo fala essas coisas que hoje não se fala mais, que não é mais legal. Uhum. Todo mundo fala, porque antigamente o autista era o retardado mental. Era o... Eu falei hoje isso na entrevista lá que eu dei do retardado. Era normal falar, ele é retardado. O retardado pra gente era tipo assim, é o autista de hoje. Mas era normal pra gente lá atrás ver a banheira do Gugu com as gurias lá 3 horas da tarde no domingo, com as tetas de fora, pegando sabonete, era normal. Hoje não é mais. Graças a Deus, a galera foi evoluindo e tal. E eu acho que essa questão também pra gente, das pessoas virem falar assim, porque o teu filho é retardado. Não, não é retardado. Peraí que eu vou te ensinar como é que é. Aí vai lá, é assim, assim. Minha mãe falava muitas coisas que aprendeu a falar assim. Então, a minha esposa já é mais braba, olhava pra canto de zóio querendo matar a sogra. Eu falava, calma aí, deixa ela. Mãe, não é mais assim que fala, assim, assim. Se a mãe falar na frente de alguém que não gosta, eu vou meter a boca na mãe. Capacitismo, né? Então hoje ela já sabe que pode, que não pode. Mas de vez em quando ela dá as bolas fora dela, mas tá tudo certo. Chegamos ao final. Já chegamos ao final? Já chegamos ao final. Foi rápido, hein? Mas tu vai vir de novo, tá? Vamos vir. Semana que vem eu tô aí. Tu vai vir de novo. Domingo, tu vai estar lá no Parque Europeu. Vamos estar. Eu e a Carol. E a Carol vai ser palestrante. A Carol vai ser palestrante. Ela vai nem que se for amarrada. Eu vou levar ela amarrada. Ela vai falar, agora falei. Só vou botar o microfone da boca dela, ela vai estar assim. Eu vou deixar ali para ti aberto o teu espaço. Passa teu Instagram, passa tuas redes sociais pro pessoal te seguir, tá? Pessoal, sou o Zig do Diarinho de Blumenau, @Diarinho de Blumenau. Pai atípico em dose dupla, que eu sempre falo. Bicicleteiro, incentivo o pessoal a andar de bicicleta por aí. Quero incentivar também o pessoal principalmente o pessoal do autismo, a minha pequena andar de bicicleta. Sigam as redes sociais do Podcast, YouTube, Instagram, tem Facebook também. Tudo. Segue todas as redes, me segue lá também e venham participar do programa. Venham às vezes como convidado só para ver as gravações. Sim. É legal, tem um sofazinho bem legal aqui atrás. E logo eu tô aqui de novo. Obrigada, Tazig, E a Carol fica me devendo, tá, Carol? Tu fica me devendo, tá? Acho que ela fez isso para ter uma deixa para poder a gente voltar outras vezes. E é isso, pessoal. A gente volta na próxima semana, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar nossas redes. Se inscreve aqui, tá? No nosso canal. E compartilha com as outras pessoas. E você, mais uma vez, que é empresário e gostaria de estar aqui junto com os outros, vem aqui, ó, para aparecer aqui bem lindo na nossa TV. E quero agradecer aos nossos patrocinadores, que hoje nós estamos com a Yoyo Fifo. Buba, um beijo para ti. A Blumenau Hospitalar, Rude, um beijo. O Diogo da Biotech. Mistura Brasileira também, e o nosso querido estúdio Doutor Amadeu, né, que eu não posso esquecer, esse estúdio que me estendeu a mão, os braços, as pernas, porque o Pedro tá junto comigo nessa e é muito importante pra gente, a gente sempre tem que ter um incentivo bom. Vocês querem tomar um cafezinho, conhecer o estúdio, vem aqui, tá, gente? Vocês vão gostar bastante. E um abraço pro Bruno da Perto Digital também, que é o nosso patrocinador ali, ó, da inclusão, tá bom? Até a próxima semana e não se esqueçam, para cuidar é preciso conhecer.